Eu acho que o desporto tem condições para evoluir, mas é preciso fazer uma grande reestruturação. Era uma vez, é sempre assim que começam os relatos das histórias. E a minha história é idêntica à de muita gente. Poderia começar dizendo que nasci com condição a menos e sem futuro a mais. Com efeito, nasci numa aldeia muito pequena, perdida no fundo de umas montanhas, no nordeste de Trás-os-Montes, do município de Bragança. A minha aldeia chama-se Bragada, mas tinha muitas crianças, porque aquelas famílias, cuja maioria era pobre, tinham muitos filhos. Normalmente as famílias, eu nasci em 46, portanto as famílias naquela altura tinham todas à volta de 10 até 15, 16 filhos. Porque os filhos eram mão de obra para trabalhar no campo. E aquela altura era uma altura muito difícil, porque foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, um tempo de muita privação e de fome. E tenho algumas memórias ainda de tempos muito longínquos. Lembro-me perfeitamente dos funerais dos anjinhos. Nós chamávamos anjinhos aquelas crianças que morriam mal acabavam de nascer. Então, os índices de mortalidade eram muito elevados, não havia qualquer assistência nos partos. Quem assistia aos partos lá na minha aldeia era a tia Maria Sapateira, também assistiu ao meu, obviamente não me lembro, mas muitas crianças, portanto, faleciam, acabado de nascer. E nós éramos obrigados a ir aos funerais, portanto, com aquela farda da catequese, de cruzados, e eu guardo essas imagens terríveis. Ainda estou a ver um parente meu, o Zé Santa, que era o carpinteiro, e depois mais tarde emigrou para o Brasil, mas estou a vê-lo a fabricar ali aqueles caixões pequeninos. Avançando um bocado, eu era um bom aluno. Os meus pais eram ansiosos de que aprendêssemos todos a ler, a escrever, portanto que frequentássemos a escola primária. E era um bom aluno, até que chegou a quarta classe. E na quarta classe eu estava destinado a ir a aprender a arte de alfaiate. Porque diziam os meus pais que eu tinha um corpo franzino para trabalhar na terra e, portanto, estavam a imaginar para mim a aprendizagem da arte de alfaiate. E, portanto, estava destinado a ir aprender essa arte, já estava tudo acertado, para uma aldeia que ficava a uns 8 quilómetros e havia lá um alfaiate. E, portanto, estava tudo acertado. E por alturas da Páscoa,
apareceu lá na aldeia um missionário e a minha professora primária disse-lhe que era uma pena que eu não pudesse continuar os estudos, mas os meus pais eram pobres e não podiam pagar-me a deslocação para a sede do município para frequentar quer o liceu, quer a escola comercial e industrial. E, portanto, se ele conseguisse que eu fosse admitido naquele seminário, bom, e a conversa morreu ali. E quando eu fiz o exame, porque na altura eram exames da quarta classe, e, portanto, quando eu acabei de concluir o exame da quarta classe, a professora recebeu uma carta do diretor do seminário, dos Redentoristas em Vila Nova de Gaia, aqui mesmo em frente à cidade do Porto, na outra margem do Rio Douro, em que lhe pedia que eu me deslocasse a Macedo de Cavaleiros, que é uma vila na altura e agora também é a cidade, que fica a 14 quilómetros da minha aldeia. Ele pedia que eu me deslocasse a Macedo de Cavaleiros para me examinar. Passados alguns tempos, recebi uma carta dando-me instruções para me apresentar, portanto, no seminário em Vila Nova de Gaia. E foi num dia, se não me engano, num dia 3 de agosto de 1957, que eu tomei o trem, o comboio, como se diz aqui em Portugal, na estação de Sendas, que fica a 7 km da minha aldeia, e desci no trem até à estação do Tua, na margem do Rio Douro, onde apanhei o comboio até o Porto. E quando desci na estação de São Bento, aquilo era para mim um mundo totalmente inimaginado, nunca tinha pensado um mundo assim, um movimento de carros muito grande, e saí e perguntei creio que foi um polícia, para onde é que ficava Vila Nova de Gaia. Ele indicou-me, fez-me um gesto, portanto, de indicação, mas naquele emaranhado de pessoas e trânsito, eu perdi-me completamente. E com a pequena mala que levava, subi o que é hoje a Rua 31 de Janeiro, que na altura se chamava Santo António, e fui parar à Praça da Batalha e chorava já totalmente perdido. E aparece-me um polícia que me pergunta para onde eu ia, e eu disse que ia para o seminário. E ele diz-me: então sobe aqui para este carro elétrico que eu também vou para lá, que vou matricular o meu filho. Que a vida, pelo menos a minha, é uma vida de acasos. É uma vida de acasos e de encontrar, da sorte de encontrar muitas pessoas que nos ajudam. Portanto, eu encontrei esses acasos e encontrei pessoas que me ajudaram. Acabei por sair do seminário, mais tarde, aos 16 anos, e também foi novamente devido a ajudas de uma pessoa que encontrei aos 18 anos um emprego de escriturário de segunda classe na Direção-Geral dos Combustíveis na cidade do Porto, em que eu tratava da importação de carvões para Portugal, e estive aí, portanto, empregado, à noite estudava, e assim andei até às vésperas de ser incorporado no serviço militar, com 20 anos. Nas vésperas, também por um acaso, num baile de carnaval, eu conheci a minha mulher, portanto comecei aí o namoro, portanto foi um acaso, e passado um mês e tal do início do namoro, fui para Mafra, para aquele mosteiro que consta do memorial do convento do Saramago, que é aí
digamos, a Escola Prática de Infantaria e fui frequentar o curso de oficiais milicianos. Na altura havia a Guerra do Ultramar e o exército português precisava de oficiais, já que a academia militar não produzia em número suficiente para comandarem pelotões para a guerra no ultramar. E estive aí 6 meses e, como fui o primeiro classificado do curso, eu acabei por não ir para a guerra, porque as mobilizações começavam por aqueles indivíduos com classificações mais baixas. E, portanto, estive 39 meses no serviço militar. Depois dos 39 meses do serviço militar, concluí o curso da Escola de Instrutores de Educação Física, que existia na cidade do Porto, e quando concluí o curso, desloquei-me para Lisboa para frequentar o curso que só existia em Lisboa, o curso de âmbito superior, que era o Instituto Nacional de Educação Física. E, correndo depressa, acabei o curso, regressei para o Porto, portanto estava a iniciar uma vida boa. Entretanto, nasceram os filhos, portanto uma filha e um filho. Em 75, em dezembro de 75, é criado o Instituto Superior de Educação Física do Porto. Eu concorro, sou admitido a docente, e no dia 1 de julho de 1976 começa, digamos, o Instituto a funcionar. E mais uma vez um acaso. Entregam-me um cadeirão para lecionar, que era a cadeira de Teoria e Metodologia da Educação Física. Ora, eu não conhecia, e não havia na altura, aqui nenhuma bibliografia. Nós tínhamos saído de um regime fascista, portanto muito fechado, não tínhamos literatura na área, e lembro muito bem que aqui numa rua do Porto, que é a Rua da Boa Hora, havia ali uma delegação que era uma biblioteca, ou seja, uma livraria com venda de livros muito bons e a preços muito baratos. E eu então adquiri O Homem Nu, do Desmond Morris, O Macaco Nu, corrijo, do Desmond Morris, O Homem e a Cidade, de Henri Laborie, Do Ato ao Pensamento, de Henri Vallon, Iniciação à Antropologia Cultural, de Misha Titiev, e foi com estes livros que eu preparei as aulas. Portanto, trabalhava até tarde com uma máquina de escrever, elaborando textos para os estudantes, e estes livros ajudaram, portanto, a construir uma visão da educação física, sempre fundada numa perspectiva muito mais ampla, numa perspectiva antropológica, numa perspectiva filosófica. Ou seja, habituei-me sempre a ver o particular à luz do abrangente, à luz do geral. E, mais uma vez, o acaso, digamos, veio em meu auxílio e, portanto, condicionou também, digamos, o meu futuro. Se eu não tivesse recebido essa cadeira, se não tivesse encontrado esses livros, eu teria seguido outro caminho. Bom, avançando, eu tinha que fazer carreira académica para continuar na universidade como docente, portanto tinha que fazer tinha que obter as minhas graduações, nomeadamente o doutoramento. Aqui em Portugal isso ainda não existia, portanto ainda não tínhamos a estrutura, apesar de já terem sido criados os 2 institutos superiores, um na Universidade Técnica de Lisboa e outro na Universidade do Porto. Portanto, ainda não tínhamos condições para realizar o doutoramento, e eu obtive então uma bolsa, parece que se chamava Associação Olímpica, creio que era assim, já não me lembro bem ao certo, e fui
fazer o doutoramento para a Alemanha, nomeadamente para um país que já não existe, que era a República Democrática Alemã. E, portanto, aí concluí o doutoramento. Fui em 1979, concluí em outubro de 1982 e lembro-me perfeitamente que no regresso entrei, portanto, no avião e ao meu lado sentou-se um senhor, portanto, na altura, um jovem, ainda era um jovem, tinha 30 e tal anos, e essa pessoa também era de idade semelhante à minha, portanto, sentado ao meu lado, começamos a conversar e essa pessoa era o professor Dr. Alberto Amaral, que era diretor da Faculdade de Ciências. Portanto, viemos no avião até Lisboa. Depois de Lisboa, ainda não havia a ponte aérea para o Porto. Tivemos que ir para a estação de Santa Apolónia para pegar o trem. Ele ajudou-me até a transportar. Eu vinha carregado, portanto, das dissertações. Ele ajudou-me a transportar. Ofereceu-me, depois despedimos-nos na estação de Campanhã, onde estava a minha família, estava-me esperando, e portanto nós os dois nos despedimos, e ele me disse se precisasse de alguma coisa que estava inteiramente à disposição. Pronto, a vida lá seguiu, e passado 2 anos ele candidatou-se a reitor da Universidade do Porto. E chamou-me para a minha mais 3 ou 4 pessoas para colaborarmos na elaboração do programa de candidatura. Ele candidatou-se, foi eleito e eu fui chamado para a equipa eleitoral, para o reitor, e incumbido de estabelecer as relações da Universidade do Porto com o mundo lusófono, especialmente com o Brasil. Portanto, como veem, tudo isto esta história do Era Uma Vez é uma história de acasos e é uma história de ter encontrado pessoas que me deram a mão. E a minha relação com o Brasil começou aí, uma relação que se tornou intensa, que se tornou amorosa. Percorri o Brasil de ponta a ponta, conheço o Brasil, as grandes universidades do Brasil, as suas capitais de Estado, enfim. Conheço muito bem o Brasil, conheci muitas pessoas e conheço do Brasil. Acompanho por isso a vida política do Brasil com muita intensidade. Para mim, o Brasil e Portugal são uma moeda, é a moeda da minha pátria. De um lado está Portugal, na outra face está o Brasil, de modo que não as sei separar bem. Portanto, são a pátria comum, tal como também são pátrias os países de língua portuguesa, pelos quais também tenho uma profunda paixão. De resto, tenho essa paixão pela lusofonia, já andei por muitas paragens, Timor, na Malásia, portanto, em que os portugueses também estiveram aí, digamos, no tempo dos descobrimentos, na Índia, em Goa, Damão e Diu. Malásia, queria referir concretamente a cidade de Malaca, Singapura, Macau, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Mas, portanto, tudo isto é o relato desta experiência à qual eu cheguei através, digamos, do acaso. A Tailândia, onde tenho também muitos amigos e onde
fui muito honrado, porque me foi atribuído o título de doutor honoris causa pela KCET University de Bangkok. Portanto, a Tailândia também é um país que mora muito no meu coração e que eu tenho visitado muitas vezes. Portanto, se me perguntassem a que é que eu devo esta carreira, eu devo dizer que é ao acaso. É às pessoas que encontrei e que tanto me ajudaram. Devo dizer também que provavelmente a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com estas instalações que tem, talvez não existisse, se não fosse o acaso de ter encontrado realmente aquele que veio a ser um reitor, o professor Alberto Amaral, que refundou, digamos assim, a Universidade do Porto e que criou escolas novas e que lançou a construção das suas instalações e também contribuiu para que tivéssemos imediatamente um quadro de professores, portanto, professores titulares, de professores associados. E nessa aventura, realmente, essa aventura abriu as portas a que centenas, se não milhares, de estudantes brasileiros viessem para a Universidade do Porto. Hoje a Universidade do Porto tem cerca de 10 mil estudantes brasileiros. Portanto, muita gente realizou aqui cursos de mestrado e doutorado e estendeu, portanto, esta rede de relações e de amizades e de cordialidades e de cumplicidades. E a minha relação com o Brasil é portanto, de gratidão, de muito compromisso, porque foi devido a estas relações que eu conheço tanta gente, que a minha vida se tornou mais cheia, que a minha vida conheceu píncaros de admiração, conheci pessoas realmente extraordinárias e que também tive a oportunidade de conhecer um país de muitos cambiantes, um país que é um autêntico arco-íris, que é uma autêntica policromia da humanidade. Um país da música, um país da dança, um país do humor, também um país de contradições, também um país de muitos problemas e com os quais, ou melhor, perante os quais eu sinto a obrigação de manter viva a minha atenção, de manter viva a preocupação, de contribuir dentro daquilo que é possível para também os esclarecer, os iluminar e sensibilizar as pessoas para a necessidade de os ultrapassar. No fundo, esta história de vida é uma história que me obriga, que me vincula à ética da responsabilidade. E foi nesse sentido que elaborei ontem um texto que eu vou passar a ler e que começa assim. Começa com uma citação do Talmud da Babilônia. Se eu não responder por mim, quem responderá? Mas se só responder por mim, ainda serei eu? Fim de citação. E agora vou ler então as considerações que são da minha labra. É preceito antiquíssimo
embora continue a ser ignorado e não seja a pedra basilar das ideologias e dos regimes políticos, económicos e financeiros. Não sei quando nasceu em mim, ou se já vinha no código genético. Os meus pais praticavam e ensinaram-nos, a nós, seus filhos, o apego a ele. Aprendi, pois, os seus fundamentos rudimentares nos dias da infância. Não sei dizer com rigor quando e como. Talvez nas fontes que secavam no verão. Talvez nas noites escuras, onde não havia luar. Talvez nas ladeiras pedregosas que não davam pão, mas tinham que o dar. Talvez nas mãos que se abriam e repartiam o pão. Talvez nas saudações matinais, vespertinas e crepusculares, dirigidas a quem se cruzava conosco. Talvez nos olhares que não se desviavam do outro e nos ouvidos que o escutavam e adivinhavam as suas palavras não ditas. Talvez no rosto enrugado e nas costas curvadas das pessoas que eram velhinhas com 50 anos. Talvez no trigo e nas nozes que muitos viam e não comiam. Talvez nos corpos famintos, descalços e atercidos de frio, que povoavam a aldeia e iam à escola para aprender a ler e a escrever. Talvez nos funerais dos anjinhos, que morriam mal acabavam de nascer. Talvez a ética da responsabilidade provenha da memória que não se esfai e da atenção à realidade que não se evita nem cansa. Talvez provenha da incerteza e da recusa de ter certezas na visão e na boca. Talvez provenha da alegria de descobrir o não saber e da vontade de conhecer. Talvez se aprofunde na leitura de livros e, sobretudo, na leitura do mundo. Talvez constitua um caminho de procura da verdade inalcançável. Talvez do casamento com humildade nasçam crianças batizadas com os nomes de humanidade, integridade e solidariedade. Talvez estas cresçam nas horas em que o desamparo e a dor da solidão e traição esperam e recebem gestos e visitas de consolação. Era uma vez uma criança, irmão de mais 9 crianças, que cresceu, que atravessou o tempo, que percorreu muito mundo e se sente irmão de todos os seres do planeta e se sente, por isso, um cidadão universal, um cidadão convencido de que ninguém é feliz sozinho. Muito obrigado pela vossa atenção.